Thiago, a primeira questão que eu quero fazer a você é em relação ao multiverso. Não é necessariamente um tema novo na ficção, mas nos últimos 3 anos é incrível a quantidade de filmes que explorou esse conceito. Inclusive, temos aí um filme que pode levar esse ano o Oscar, né, de melhor filme, sendo tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que também explora esse aspecto. Eu queria saber se, no caso da série ao qual você é produtor, Mila, no multiverso, essa ideia, o conceito dessa série, ela surgiu antes do boom desse tema, ou era uma ideia que, de repente, enfim, estava engavetada por alguns instantes, e aí, com essa explosão, em relação à abordagem desse conceito, você, como produtor, visualizou que seria, uma oportunidade muito bem-vinda de finalmente viabilizar esse projeto. Bom, Alex, primeiro é um prazer falar com você, tá? E é uma honra estar aqui falando com você, com o seu público. A gente não demora muito, né, no audiovisual, né, para fazer as coisas acontecerem. Esse projeto tem mais de 5 anos, assim, a gente estava é muito único isso, né, no nosso mercado. Às vezes a gente está criando alguma coisa e de repente muitas coisas com esse tema do multiverso aconteceram. Mas eu posso jurar de pé junto aqui para você que não, a gente já tinha essa ideia. Tudo surgiu da ideia de, por exemplo, puxa, você é amiga de alguém aqui nesse universo, e como seria se você fosse para um outro universo e essa pessoa nem te conhecesse, né? Como seriam essas relações, né? Tudo surgiu dessa brincadeira, assim. E como seria isso para um adolescente, né, que está vivendo todas as inseguranças? Então a gente foi um pouco por esse lado o início do projeto, entendeu? E tem um tempo, né, para produzir, porque a gente ficou um tempo criando aqui internamente na boutique, depois fomos chamando um roteirista, chamamos outra, daí apresenta para um canal, apresenta para outro, nem tinha Disney Plus na época, né? Daí lança Disney Plus, daí eles se interessam, daí a gente começa a negociar, daí produz, daí demora, né, um tempão até escrever e essas coisas levam muito tempo. Então acho que foi às vezes acontece isso, né, de ter temas próximos, mas é muito essencial do projeto esse tema do multiverso, né? Ele surgiu do início mesmo, então era uma coisa que não ficou parada, assim, né? Então, eu acho que é interessante, né? Também estar nessa época. Eu adoro todos esses filmes, né? Eu espero que ganhe, né? A gente torce, são filmes que a gente gosta muito, Marvel também, do Doutor Estranho, né? Essa fase 4 agora. Então, são. Mas foi coisas do que acontecem, né? Eu acho, no audiovisual, né? Quando você está desenvolvendo. Acho É, que é assim, bom para o produto. Às vezes, eu não sei se é bom ou ruim, porque muita gente, tem muito multiverso, mas também tem um interesse pelo multiverso. uhum. A gente fica com um sentimento dúbio, assim, né? Se é bom, se é ruim, mas foi o que aconteceu. Não, interessante saber que é um conceito que surgiu antes desse boom, né, que está vindo agora, acompanhado com outros filmes e séries que, de certa forma, talvez sejam parentes com o É, seu, né? É, quando eu produzi o 3%, aconteceu isso também, uhum. porque eu fiz o 3%, né? Daí falou, não, mas os Jogos Vorazes tal, né? E não tinha Jogos Vorazes quando a gente, né, começou a pensar no 3%. Era um projeto que ficou muitos anos, né? O Aguilera, que é o criador do 3%, ele teve essa ideia na faculdade, né? Mas não tinha nem Netflix, a Netflix não está produzindo no Brasil naquela época. Então, assim, essas coisas meio que acontecem, né? Assim, tem semelhanças, né, às vezes. A minha próxima questão é sobre um aspecto que me chama muito a atenção na série, que é em relação à cenografia e também efeitos visuais. Dá para perceber que foi feito um trabalho muito delicado, sobretudo quando o público, de certa forma, espelha, reflete a Mila que existe num cenário urbano contemporâneo como o nosso, e quando ela é jogada para o multiverso, em que, embora seja ambientado no mesmo período, enfim, são vestimentas, cenários totalmente diferentes. É bem mesmo uma ambiência de ficção científica. E, assim, o audiovisual brasileiro, ele não tem necessariamente uma... Existem muitos exemplares, mas não é necessariamente
uma prática ou em um investimento em ficção científica. Geralmente são projetos mais espaçados. Isso acontece também com outros gêneros, né, como o terror. Então, eu quero muito perguntar, da sua perspectiva novamente de produtor, como é, de certa forma, ter um desenho, um escopo sobre como materializar esses multiversos versus o quanto você tem para viabilizá-los. Se, de certa forma, foi muito delicado, você teve muitas discussões em relação a esses aspectos, de materializar o que está no roteiro para a tela da televisão, A gente, digamos assim. a gente ficou pensando muito, né? Então, porque a gente, no desenvolvimento do projeto, a gente pensou em muitos universos, né? Assim, muitos mesmo. A gente escreveu, criou universos, né? Como seria cada um, com a sua peculiaridade, assim. E eu acho que a decisão foi muito boa, porque a gente falou assim, vamos focar em um outro universo, a gente vai produzir ele de uma forma bacana, né? Do que tentar fazer esse 30 e não fazer direito. Porque, assim, era diferente do Tudo ao Mesmo Lugar, que dá para ser muito parecido, né? Eles também, assim, não tem toda a verba do mundo, né? Então, o nosso, a gente precisava criar alguma coisa que realmente fosse diferente, porque era para um público também de jovem, né? Assim, focado assim nesse público talvez de 7 a 12 anos, né? A série. Então, assim, ela tinha que ser muito surpreendente, uau, né? Tinha que gerar esse negócio do uau, né? Então, a gente não podia ser o mesmo universo igualzinho ao primeiro, né? Então, que poderia ser uma possibilidade, né? Você vai para um outro universo que é muito parecido, mas que tem um detalhe diferente, né? Por exemplo, você não tem uma mãe num outro universo, mas a arte seria próxima. Mas a gente queria muito investir nesse lugar de trazer uma diferença, né? Que as pessoas falassem, nossa, que legal esse universo e trazer. Eu acho que esse negócio do universo alquímico da primeira temporada é muito legal da experimentação, né? Como que as crianças têm liberdade nesse lugar. Então também trazer algumas provocações também, né? Que eu acho interessante, né? A minha próxima questão é sobre uma diversidade bem perceptível dentro desse projeto. É uma diversidade étnica, também etária, de gênero. Eu acho que até um pouco de orientação sexual, mas dentro da dramaturgia. E eu vi assim alguns nomes de profissionais envolvidos, desde o elenco até também na direção. No caso, ela é compartilhada ali entre a Júlia Jordão e a Jéssica Queiroz, mas acho que também há bastante equilíbrio assim em relação a gêneros e etnias à frente e atrás das câmeras. Você diria que talvez o Milan Multiverso seja o seu projeto mais diverso nesses aspectos, e caso positivo, o que você pontua como digamos, uma virtude, a principal virtude dentro desse equilíbrio, né, de todos esses aspectos que eu já mencionei. É, eu acho que eu tenho buscado, né, há muitos anos já uma missão mesmo de trazer isso para trás e para frente das telas, né? Assim, então, e acho que, por exemplo, eu fiz uma série com o Gloob que chama Essa da Manu, que a protagonista era negra também. Assim, eu acho que é importante a gente mostrar o Brasil, mostrar o que nós somos, né? Que a gente não é um país branco, né? A gente é um país que é muito interessante, essas culturas, pessoas, né? E o Mila é uma celebração dessa diversidade, né, do Brasil, né? Uma celebração de quem nós somos no final do dia, né? Contra talvez os operadores que querem destruir tudo que é diferente, né? Então eu acho que sim, eu acho que o Mila é essa celebração, ele representa isso, né? Porque no fim a Mila ela defende o direito do multiverso existir, né? Ela defende o direito do que é diferente existir, né? E os operadores não, né? Eles querem destruir tudo que é diferente, né? Tudo, só o universo deles pode existir e tudo que não for eles próprios é uma sujeira do universo, né? Do multiverso. Então a série com certeza tem essa mensagem. A gente tem buscado ah, ter essa equidade de gênero, né? Equidade racial, também buscando cada vez mais
tanto trazer, mas incluir, né, de uma forma bacana. Então, acho que é uma vontade de representar o que nós somos, que é o Brasil, sabe? É um pouco esse lugar, assim. Acho que o tempo me permite mais uma questão. Estamos fazendo essa entrevista dia 9 de fevereiro e a série completa entrou na plataforma dia 25 de janeiro. Eu Sim, quero muito saber como tem sido acompanhar a recepção a Mila no Multiverso e se elas são entusiasmadas o suficiente para Disney Plus já ter dado de repente um sinal verde ou sinal, se é algo que já está em discussão, uma vez que não vou dar spoilers, mas a narrativa ela dá abertura ali para uma continuação. sim. A gente está muito feliz com os resultados até agora, né? E tem um momento muito importante, eu não sei quando vai ser publicado, mas 15 de fevereiro estreia no resto do mundo, né? Então, na semana que vem, então a gente teve esse momento Brasil, né? Mas a gente está muito ansioso também para o que vai acontecer na semana que vem, né? Porque a partir daí a Mila realmente está no mundo, né? Está na América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia, é, dublado em todas as línguas, né? Então vai ser um lançamento mundial. E eu acho que é importante a gente ver isso. Com certeza a gente tem muitas histórias para futuras temporadas, a gente já desenhou, né, muitas dessas histórias, porque é uma série que te dá muitas oportunidades, né, de surpreender o público. A gente, por exemplo, desenhou a segunda temporada, a terceira, quer dizer, a gente tem muitas ideias mesmo e nesse momento muito animados com a recepção, as crianças estão gostando, né, os adultos também que estão vendo. Mas eu não sei quando você publica, mas assim, 15 de fevereiro é um dia importante também, né? Desse lançamento em outros territórios também, né? Uhum. Maravilha, eu ficarei atento. Bom, só mais uma, na verdade, não é uma questão, uma curiosidade. Enfim, eu já não sou necessariamente público-alvo da série, não sou mais o público infanto-juvenil. Acho que por isso me chama muito a atenção uma cena, eu acho que talvez seja no sexto episódio, com a Malu Mader comendo banana e com uma camisa do cabeça de dinossauro. Eu queria saber se você sabe quem teve a ideia de, enfim, colocá-la nesse figurino, nessa cena específica. A gente tem uma homenagem aí, né? Claramente, né? A história da Malu também. Mas, mas eu acho que esse episódio é muito legal, muito interessante, essa inversão, né? Que a gente vai para um outro lugar. Então, assim, acho que é um episódio que a gente gosta muito, assim. A ideia de ter uma Malu em outro registro, né, como atriz ali nesse episódio, eu acho muito interessante. Da Mila também, né, da gente ver o que aconteceu num outro lugar, né, e tinha que ser bem diferente e as coisas não podiam combinar muito, né, assim. Então a gente fez sempre tudo que a gente faz, toda a cena a gente está pensando, né, em referências, em ideias e como que poderia ser, né? E nessa série é muito legal, assim, quando você falou dos outros universos, né? Como seria um universo, né? Assim, então dá para pensar em várias coisas interessantes, assim, né? Maravilha, Thiago. Muito obrigado pela disponibilidade. E se tudo der certo, até a segunda temporada, então. Eu que agradeço, tá? Um grande abraço e um beijo para todos aí, todo o seu público aí, tá? Um beijo, tchau. Obrigado. Valeu.